Então, eu vou te mostrar aqui que qualquer pessoa pode aprender de um jeito simples e descomplicar. Qualquer pessoa pode aprender de um jeito simples e descomplicar. E eu falo isso porque todo mundo, né? Eu sempre bato na tecla, quem me conhece aqui, quem é meu aluno sabe, que a gente precisa saber fazer os cálculos na mão para aprender, né, a trabalhar em qualquer lugar. O cálculo que a gente vai falar hoje é o cálculo de INSS, que foi campeão aí na enquete de gente com dúvida, né, de como calcular, de como fazer. Por isso que eu acho que ele é tão importante, né? Mesmo que já faz um ano, foi em 2020 que o INSS entrou aí, essa nova tabela, muita gente ainda não sabe, né, como calcular ou fica na dúvida, tá? Seja para calcular o seu próprio contra-cheque ou seja para calcular a sua folha ali no seu trabalho, né? Então, por isso que eu resolvi trazer esse cálculo aqui hoje, tá? Vocês já estão careca, né, de saber qual que é a importância de fazer os cálculos na mão, né? Porque você precisa saber conferir. É o que eu já falei em outras lives, não adianta você ter o sistema se você não souber interpretar o que ele está calculando, né? Seja calculando o o log de cálculo, geralmente o sistema vai ter o log de cálculo, e aí lá vai ter a informação de como que ele chegou naquele resultado. Só que se você não entende o cálculo, você não vai saber desmistificar ele, saber entender como ele chegou. Por isso que é tão importante saber fazer na mão e saber entender o que está dizendo, né? Até a gente precisa saber para entender se o sistema ele vai trazer certo, né? O cálculo se ele não está fazendo algo errado. Às vezes ele está trazendo, mas não está trazendo da maneira correta. Por isso que é tão importante aí saber fazer na mão, tá? Hoje a gente vai ver isso e também eu vou explicar um pouquinho mais acerca do INSS, tá? Show. Então, olha só. Primeira coisa que a gente precisa saber, né? Que o INSS, ele todos os empregados aí regidos pela CLT, eles vão ter esse desconto, tá? Até fevereiro de 2020, a tabela de INSS, ela era composta por 3 alíquotas, tá? E o cálculo, ele era mais simples. Um pouquinho aqui que tá a minha tela. E o cálculo, ele era mais simples, era só pegar a base de cálculo e multiplicar pelo valor, né? Então, olha só, hoje a gente tem 4 alíquotas, a gente tinha 8%, 9% e 11%. Hoje a gente tem 4 tipos, a gente tem o 7,5%, a gente tem 9%, 12% e 14%. Anteriormente, você pegava o 1.100 e fazia vezes, aqui vamos botar um exemplo da primeira faixa, né? 1.100 vezes 8% já tinha o resultado aí do INSS, mas hoje já não é mais assim, tá? Existe uma tabela progressiva. Essa tabela que vocês estão vendo na tela é a calculadora que eu disponibilizei lá no DP Descomplicado para os meus alunos. Então, ela é toda exclusiva, ó, e ela foi criada para facilitar a vida dos meus alunos, né? Ali no dia a dia, na correria. Mas como eu sempre digo, não adianta você ter essa planilha, a calculadora aqui que vai calcular para você automático, se você não souber fazer na mão, tá? Aqui eu tenho uma explicação do que são as alíquotas, né? Que são os percentuais aí que serão usados para calcular o valor, tá? Você vai encontrar na faixa. Aqui nós temos a tabela atual vigente. Todo ano essa tabela muda, até coloquei aqui. Esse ano ela está na portaria, né? 477/2021. Todo ano essa tabela em janeiro ela muda. Então a gente também precisa ficar atento a isso, porque isso vai impactar nos cálculos da folha do ano que vem. Então, sempre no mês de janeiro, o governo atualiza essa tabela de INSS através de alguma portaria, e aí você tem que atualizar no seu sistema de folha, e também tem a questão ainda do CEFIP, que algumas empresas ainda enviam, que vai estar, né, vai dar diferença, tá? Então, sempre ficar ligado no mês de janeiro, tem que ter lá no seu checklist de janeiro, conferir as tabelas do INSS. Ok?
junto com essa portaria, geralmente atualiza também o salário família, que também atualiza todo ano, sempre de acordo ali com o salário mínimo, e também você tem que atualizar a alíquota FAP lá no seu sistema de folha, porque também vai impactar. O FAP sai todo ano em setembro, então esse ano já deve, logo em breve, estar disponível aí, mas ele serve para utilização a partir do ano que vem, tá? Feito isso, tá? Nessa planilha aqui, a gente deixou em azulzinho, porque mesmo que as tabelas mudem, a pessoa vai conseguir alterar. Então, vamos supor que ano que vem vai para 1.200. Ela vem aqui e altera as faixas, né? Os tetos das faixas, e vai ficar tudo certo. Tá? Então, como é que eu vou calcular o INSS, né? Primeiro, você tem que entender que com essa tabela, agora, os cálculos são progressivos. O que significa isso? Significa que eu vou calcular o valor correspondente a cada faixa, tá? Então, eu não calculo mais da forma que era, só multiplicando. Vou pegar um exemplo de salário de cada faixa para vocês entenderem melhor. Vamos pegar aqui um exemplo de um salário de 1.100, né? Que é o primeiro teto. Bom, essa faixa aqui, ela vai ser o cálculo como era antigamente, porque não tem o que deduzir da primeira faixa, certo? Então, ele vai pegar... deixa eu pegar minha calculadora aqui. Ele vai pegar o valor até 1.100 e vai multiplicar pela alíquota, né, da primeira faixa, que é 7,5%. Então, nesse caso aqui, 1.100 vezes 7,5% vai dar 82,50. Se aqui fosse R$900, ele faria o mesmo cálculo, ia pegar o 900 e multiplicar por 7,5%. Tá? Agora, já um salário maior, que ultrapassa, né, esse teto, vamos pegar um exemplo de um salário de R$1.300. Pode ver que ele já pulou para a faixa de 9%. Só que, diferente do que era antes, ele não vai pegar o 1.300 e fazer vezes 9%. Ó, se eu fazer 1.300 vezes 9%, vou ter um resultado de R$117. Mas aqui ele está me falando que eu tenho que descontar só 150. Então, como que eu cheguei nesse cálculo? Né? Primeira coisa, você vai multiplicar até o teto da primeira faixa, vai ser 1.100, vai ser esse valor. Ele vai continuar geralmente sendo o mesmo aqui, de 82,50. Agora, você vai ter que identificar em qual faixa que se enquadra o salário aqui, a remuneração, né, a base de cálculo que se enquadra aqui, em qual e até em qual faixa. Nesse caso, ela vai se enquadrar na segunda faixa e vai ter que diminuir para ter a diferença para a faixa anterior. Então, por exemplo, a minha faixa aqui de 1.300, ela se encaixa até o teto da faixa 2, que é 2.203,48, certo? Feito isso, eu vou pegar a minha base de cálculo e vou diminuir do teto da faixa anterior, que é 1.100. Então, eu tenho uma diferença de R$200. Essa é a diferença que eu vou multiplicar para encontrar aí o valor, né, da somatória do INSS. Então, ó, eu tenho R$200 de diferença da minha base de cálculo para o teto acima, que é 1.100. Então, eu vou pegar o 200 e vou multiplicar por 9%. Tá? Isso aqui vai dar R$18, então o meu valor final vai ser a somatória do teto da faixa 1 e do teto da faixa 2, aqui do que eu encontrei, né, da diferença na faixa 2. Tá? Então, eu tenho o resultado aqui de 18 mais 82,50. 150, ok? Ó, nessa planilha aqui ele já até traz, né, em qual faixa que se encontra aquela minha base de cálculo que eu informar aqui. Ela é bem linda. Então, vamos lá. A gente identificou, então, recapitulando, que a minha base de 1.300, ela entra aqui até o teto da faixa 2. Então, o que eu vou fazer? A minha base vai diminuir da tabela acima, vai ser uma tabela progressiva. Então, eu sempre vou diminuir de trás para frente. Tá? E a diferença eu vou multiplicar pelo percentual. Agora, vamos ver um exemplo de um salário de... Um salário de 3.100. Vai entrar na terceira faixa.
Então, vamos ver qual é o cálculo correto, né? O que ele vai fazer nesse caso da terceira faixa, tá? Primeira faixa vai ser a multiplicação normal, como eu já expliquei. Ó, então, vai ficar aqui o 1.100 vezes o 7,5%. Dá 82,50, então vai ser esse valor aqui. Agora, como o meu teto, né, ele ultrapassa a segunda faixa, então vai ser, na segunda faixa aqui, vai ser o teto que é da faixa mesmo, tá? Então, olha só o que o sistema vai fazer, né? Ele vai pegar o 2.203,48 e vai diminuir aqui do 1.100. Vai dar a diferença de 1.103,48. Então, essa diferença aqui eu vou multiplicar pelo percentual aí da segunda faixa, que é de 9%, que vai dar o resultado aí dessa diferença aqui. Opa! 1.103,48 vezes 9%. Então, vai me dar a diferença aí de 99,31. Agora, aqui, o meu valor dessa remuneração aqui, ela se encaixa na terceira faixa, mas aqui não vai entrar a terceira faixa, o teto, vai entrar só até o valor da minha remuneração, né, que eu estou informando. Então, aqui vai ser o 3.100 e eu vou subtrair da faixa anterior, que é o 2.243. Então, olha só como é que vai ficar o cálculo. 3.100 menos 203,48, eu vou ter uma diferença de 896,52. Essa diferença vai ser multiplicada aí por 12%, tá? Então, vezes 12%, vai ter um total de 107,58. Quanto que uma pessoa que ganha um salário, né, uma remuneração aí, que a base de cálculo dela de INSS é 3.100, vai ter de desconto? Vai ser esse valor de soma de todas as diferenças aí de cada faixa. Então, nesse caso aqui, o total vai ser 289,40. Como seria se fosse antes, né? 3.100, se não me engano, entrava já na faixa do 11%. Então, se eu multiplicasse, daria 341. Ó, então, pode ver que ele está contribuindo a menor com essa nova tabela, onde está descontando apenas a diferença. Ok? Esse meu salário aqui, minha remuneração bruta de 3.100, entrou aí na faixa na terceira faixa, né? Vamos pegar um salário de 5.500. Então, assim, como é que funciona? Parece que quanto mais alto o salário, mais difícil fica para entender, porque eu tenho que diminuir cada faixinha, né? Cada alíquota eu vou ter que diminuir. Só que quando a gente entende a lógica do negócio, vai ficar simples aí em qualquer maneira que você for fazer. Então, da mesma forma, ó, o que você precisa lembrar? Que sempre tem que subtrair o teto da faixa anterior pela faixa acima, tá? Então, sempre de trás para frente. Então, aqui, ó, primeiro exemplo vai ficar a mesma coisa, 1.100 multiplicar pela alíquota. Aí, aqui na segunda faixa, ele pegou o 2.203,48, mesma coisa do exemplo anterior, e diminuiu do teto da faixa anterior, 1.103,48. Esse vai ser o valor da minha segunda faixa para descontar, 9%. Agora, antes o meu salário entrava aqui nessa faixa, mas agora ele entra na outra. Então, o que acontece? Nessa terceira faixa, vai entrar até o teto da terceira faixa. Aí, o que ele fez? Ele pegou 3.305,22 menos o 2.203,48, deu a diferença de 1.101,74. Então, essa diferença eu vou multiplicar. Ainda me resta uma diferença, porque a minha base entra na faixa 4, 5.500. Então, o que eu vou fazer? 5.500 menos a faixa anterior, 22, 2.194, tá? Essa é a diferença que eu vou multiplicar por 14%. Eu sempre tenho que olhar, então, qual vai ser o resultado da diferença da minha subtração de cada faixa e multiplicar pela alíquota correspondente àquela faixa. Depois disso, eu vou somar todos os resultados e esse vai ser o valor descontado aí no contra-cheque do trabalhador, tá? Então,
se fosse antes, ó, 5.500 vezes 11%, eu teria um desconto de 600. Opa! Esse aqui já entrava na outra faixa. Seria um pouco maior. Aí, agora a gente vai para um exemplo diferente. O teto do INSS é esse 6.433,57, ok? Então, o que acontece? Quando a pessoa ela tem um salário, uma remuneração maior, ela não vai mais ter descontado além do teto, tá? Então, eu vou usar o exemplo da Natália, que questionou de R$ 8.000. Bom, R$ 8.000, ela vai entrar na faixa, na última faixa aqui, que é acima do teto, né? Nesse caso da minha planilha aqui. Então, sempre ela vai ter descontado, quando o salário for maior que 6.433,57, será sempre esse desconto aqui de R$ 751,99. Ele não continua a tabela progressiva, como é no caso do imposto de renda, por exemplo. O imposto de renda, a gente vai ter uma aula assim de prática também. Quanto mais você recebe, mais você tem descontado. O INSS não, o INSS ele tem esse teto. Então, se eu tiver um salário maior que o teto da última faixa, eu sempre vou descontar esse valor. Tá? Então, na verdade, quem ganha mais que o teto é mais fácil, porque você sabe que só vai ter esse desconto ali. Então, sempre tem que anotar e assimilar essa situação. Tá? Agora, se eu colocasse um salário aqui de 6.400, que ainda não é o teto, faltaria pouco, tá vendo? Aí, o que ele ia fazer? Ia fazer todos esses cálculos de acordo com a faixa, como eu expliquei até agora. Então, vamos ver aqui na prática. Ó, a última faixa é 6.433,57. Então, ele vai diminuir do teto da terceira para encontrar a diferença. Opa. 6.400, né? A minha faixa, menos 3.305,22, vai ter a diferença aí de 3.094. Até aqui vai ficar tudo igual, né? Porque uma faixa deduz do teto da outra, tá? Aqui deduziu 3.305 menos 2.203, vai dar esse resultado de 1.101,74, e 2.203,48 menos 1.100 vai dar esse 1.103,48. Então, aqui, quando o salário for maior, esses valores vão ficar iguais para todas as faixas, tá? Ele vai mudar a faixa que se encontra a base de cálculo que você tá procurando. Então, nesse caso aqui, a diferença deu 3.094,78, eu vou multiplicar pelo 14%, vai me dar 747,29. Agora, o teto é 6.433,57. Se eu colocar aqui, ele já vai me trazer o desconto do teto. Agora, se eu botar aqui 6.500, vai trazer aqui, nesse caso na planilha, para visualização que ele está acima. Aqui ele já informa também, né, que o desconto é o teto, mas não vai mudar o valor final. Se eu botar aqui 10.000, mesma coisa. Não vai mudar, entendeu? Então, como eu falei, quando o salário é maior, ele fica até mais simples de encontrar esse resultado. Eu vou dar mais alguns exemplos aqui para fixar bem, tá? Uma coisa que a gente precisa lembrar, que é muito importante, tá? Os autônomos, né, os diretores, eles não se encaixam nessa faixa. Então, para eles não mudou nada. Anteriormente era 11%. Então, o diretor, né, que não é empregado, que desconta o INSS, ele não vai entrar na faixa progressiva, ele continua fazendo o cálculo como era anteriormente, que é a base de cálculo da remuneração vezes 11% ali descontado na folha. Então, se eu tenho um diretor que recolhe um prolabore de um salário mínimo, vai ser o 1.100 vezes 11%, vai ter descontado aí R$ 121 no contra-cheque dele, tá? Eu coloquei essa pergunta lá no quiz do Instagram, e muita gente também errou, porque são simples detalhes aí que precisa prestar atenção, tá? Então, vamos lá. Vamos descomplicar isso aqui de novo. Primeira faixa sempre vai ser a multiplicação, né? Vou pegar um exemplo aqui de um salário de R$ 900. Até 1.100, que é o teto da primeira faixa, eu sempre vou multiplicar o meu salário base, a minha base de cálculo. Por que eu falo base de cálculo, né? Porque tem alguns eventos que incidem em INSS. Então, às vezes, a pessoa ela tem um salário de
sei lá, R$ 1.100, mas ela tem insalubridade. Então, vai ter mais cento e pouco ali de insalubridade. Às vezes, ela tem mais algum evento que excede INSS. Então, você sempre tem que olhar lá no sistema da folha de pagamento qual é a sua base de cálculo. Observa a sua folha de pagamento. Geralmente, tem lá todos os eventos, né? E tem também embaixo da folha, geralmente tem lá a base INSS, base imposto de renda, e geralmente elas são diferentes, tá? Na aula de imposto de renda você vai entender, porque eu vou mostrar aqui na tela também. Então, por isso que eu sempre falo, né, de base de cálculo. Tem que observar que não vai descontar só sobre o salário, tem que observar esses outros eventos que podem ter a incidência do INSS também, tá? Aqui no meu exemplo, eu vou utilizar como se fosse só o salário bruto. Então, R$ 900 ele vai se enquadrar na primeira faixa. Então, de 900, né, o teto é 1.100, eu vou fazer apenas a multiplicação aí de 900 vezes a percentual da faixa, que é 7,5%, vai me dar o resultado aí de 67,5, 67,50. Esse vai ser o valor. Agora aqui vamos pegar um exemplo da segunda faixa. 2.203,48 é o teto da segunda faixa. Então, o que significa isso? Significa que todos os valores até esse teto vão entrar na segunda faixa. Então, vamos lá. Vou pegar um exemplo de 2.100. Não sei, acho que não foi esse que eu usei antes, né? Mas vamos botar 2.100. Ó, 2.100 ele se encontra na segunda faixa. Então, o que o cálculo vai fazer? Ele não vai colocar 2.203,48 lá para fazer o cálculo. Ele vai pegar a minha faixa, a minha remuneração, que vai ser o teto daquela faixa ali que eu estou calculando. Então, ele vai pegar 2.100, que é a minha remuneração, onde ela se encontrou, menos menos o teto da faixa anterior, que é 1.100. Vai dar R$ 1.000 de diferença. A diferença de R$ 1.000 que eu vou multiplicar pela alíquota correspondente a essa faixa que se encontrou a minha remuneração. Então, 1.000 vezes 9% vai dar R$ 90. A somatória dos dois vai ser o total de INSS que eu vou descontar na folha do colaborador. Tá? Terceira faixa. Tudo que cair até 3.305 entra na terceira faixa. Então, vamos pegar um exemplo de 3.200. Ó, significa, minha base de cálculo vai entrar na terceira faixa, então aqui na terceira faixa vai estar o valor de 3.200 e eu vou fazer a diminuição conforme cada faixa normalmente. Então, vou pegar a minha última faixa, 3.200 menos o 2.203,48, que é o teto da segunda faixa, vai dar a diferença aí de 996,52. Essa diferença vou multiplicar, então, pela alíquota de 12%, que é dessa faixa aqui, tá? Mesma coisa acontece com a faixa de cima, 2.203,48 menos 1.100, vou ter uma diferença aí de 1.103, que eu vou descontar dessa diferença 9%, que é até o teto da faixa aí da faixa 2. E em cima, né, 1.100, mesma coisa, 1.100 vezes 7,5%, total de INSS vai ser a somatória das três faixas que eu encontrei, 301,40, ok? Um caso da última faixa, que, como eu falei, vai parecer que é mais difícil, vamos pegar 6.300 aqui. Mas, na verdade, depois que você entende essa lógica, que você tem que sempre diminuir, né? E diminuindo cada faixa, parece que entra na cabeça e a gente consegue entender de uma maneira mais clara, tá? Então, eu vou pegar aqui, ó, 6.300 menos o teto da faixa anterior, menos 3.305,22. Diferença de 2, 994,78, que eu vou multiplicar por 14%. Aqui, mesma coisa, vou diminuir 3.305,22 do teto da faixa anterior, 2.203, vou ter uma diferença de 1.101,74, multiplico por 12% para encontrar o resultado. Aqui, mesma coisa, 2.203 menos 1.100, 1.103,48, 9%, encontrei o resultado. E aqui eu só multiplico, não vai ter diminuição, vai ser 7,5%. Soma tudo, vou ter o valor, tá? Agora, tudo que ultrapassar o teto de 6.433, 6.435, vamos botar aqui, já ultrapassou o teto, vai ser 751,99. Então, quando você pegar uma remuneração que você vê que já dá mais, a base de cálculo já dá mais,
que o teto, nem precisa fazer toda essa conferência, você já vai saber que o limite de desconto vai ser isso aqui. Tá? Até eu vi que teve uma pergunta aqui sobre isso, ó, esse desconto acima sempre será fixo. Sim, quando ele for acima, ele sempre vai ser esse valor, então você não precisa, se quiser conferir para ver se você aprendeu, para ver se você sabe, se você entendeu, é bom, porque aí você vai praticar, tá? Mas quando você bater o olho lá no contra-cheque, na remuneração, você vê que o valor, né, da base de cálculo é maior que os 6.433,57, já pode saber que tem que estar descontado na folha dele R$ 751,99, aí que é o valor da diferença. Ok? Espero que tenha ficado claro, espero que vocês tenham entendido. É isso aí. O que eu tinha separado pra gente nessa aula de hoje era prática mesmo, né? Como eu falei, eu espero que vocês tenham entendido. Então, tenta fazer de novo, né? Assiste ela de novo com a explicação que eu dei, pega vários exemplos aí, pega o seu contra-cheque, pega o do marido, pega o do amigo aí, alguém que te passar, e vai treinando aí para você aprender, tá? Como eu sempre falo para os meus alunos, né? Quanto mais você praticar, mais fácil vai ficar, tá bom? Então, grave isso e leva aí para a vida de vocês, praticar, 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 tá? Eu tenho alunos que comentam, né? Lá no curso, eu adorei, agora eu pego a folha de todo mundo e vou calcular para ver se está fechando, se tem algo errado. E é isso aí, quanto mais você praticar, mais você vai entender e mais você vai dominar e vai ver que não é tão difícil quanto a gente imaginava, ok? Principalmente para quem não está na área, né?